Eu acho que essa altura do campeonato, todo mundo já sabe do que se trata um iceberg, já que esse estilo de vídeo deu uma estourada no YouTube há uns tempos atrás. Mas mesmo assim, eu vou aqui dar uma leve explicaçãozinha sobre o que é. Iceberg é uma imagem que contém várias camadas, e dentro de cada uma dessas camadas contém vários tópicos que são curiosidades sobre determinado assunto, nesse caso a empresa japonesa Type Moon. E quanto mais baixo no iceberg são essas camadas, mais obscuras e desconhecidas são essas curiosidades. E eu não quero ficar enrolando muito nesse início, então eu vou fazer um leve disclaimer sobre o que é a Type Moon e depois você já entra nas camadas e nas curiosidades que é o que realmente interessa. Type Moon é uma empresa fundada em 1998 pelo escritor Kinoko Naso e pelo desenhista Takashi Takeuchi. É sobre ela que nós vamos falar nesse iceberg, como eu já tinha dito mais cedo. Mas já sabe o que é um iceberg e como funciona, já acabei de explicar. E esse iceberg ele é imenso, tem umas 10 camadas e é muita coisa para ficar falando, então vamos começar logo. Camada 1. Fate Stay Night. Fate Stay Night é a visual novel que popularizou a Type Moon e a obra mais conhecida deles até os dias de hoje, contendo 3 rotas, todas elas tendo como protagonista Emiya Shirou, e além disso cada uma delas tendo uma personagem com mais participação dentro desta rota, como por exemplo a rota da Saber, também conhecida como Rota Fate ou a rota Eu como Ideal, ou a rota da Rinto Osaka, também conhecida como Limited Blade Works, ou Eu vs o Ideal. E por último, a rota da Sakura, também conhecida como Heaven's Fuse, Eu Sem o Ideal. E a história de Fate Stay Night, como a história de quase todo Fate, gira em volta da Grande Guerra do Santo Graal, uma guerra onde 7 magos invocam 7 servos para duelarem entre si. A última dupla de mago e servo que ficar de pé leva o Santo Graal. O Santo Graal é um artefato mágico que é capaz de realizar qualquer desejo da pessoa que ele possui. Eu não vou aprofundar muito mais no Fate Stay Night aqui, afinal de contas vai ter mais curiosidades dele pra frente do iceberg. Fate Grand Order. Grand Order, ou também conhecido como F-Go, chamem como quiser, é um jogo gacha de celular sobre Fate. Mas não só isso, já que também é uma vertente da franquia Fate que contém muito conteúdo exclusivo sobre ela, como diversos mangás baseados nos capítulos dos jogos e também suas adaptações para anime. E se não estou enganado, também é o jogo gacha que mais rende dinheiro no mundo, e sendo basicamente a única franquia ativa, a única vertente ativa de Fate no momento. Fate Zero. Fate Zero é Tsukihime. Tsukihime foi a primeira visual novel feita pela Type Moon, e diga-se de passagem, assim, a minha favorita. Ela contém 5 rotas, sendo dividida em 2 cenários. Um cenário chamado Near Side Road, que contém mistérios envolvendo os vampiros da cidade. Esse cenário contém 2 rotas, sendo essas rotas uma da Suede e uma da Ciel. E o outro cenário sendo Far Side Road, sendo focado nos mistérios da família do protagonista, Shiki Tono. Ou Torra, não sei direito pronunciar esse nome. Adaptações da Ufotable. Ufotable é um estúdio de produção de anime que ficou bem famoso recentemente, fazendo um animezinho pouco conhecido chamado Demon Slayer, mas que contém um vínculo muito forte e antigo com a Type Moon, adaptando a obra deles desde meados de 2007 até os dias de hoje, sendo uma empresa extremamente amada e respeitada pelos fãs da Type Moon. Kunihiro Kinoko Naso. Kinoko Naso é o escritor da Type Moon, que escreveu praticamente todas as visuais novels, jogos e até ajudou no roteiro de adaptações para animes, adicionando conteúdo novo e exclusivo para elas, expandindo ainda mais a história. Ele também é um escritor pop extremamente conhecido e respeitado no Japão, sendo um dos fundadores e o cabeça da Type Moon. Tomotaka Takashi Takeuchi. Takeuchi é o artista da Type Moon e que também fundou a empresa junto com Naso. Se Naso escreve as histórias da Type Moon, Takeuchi adiciona vida nelas. Ele que faz os designs dos personagens e desenha as cenas nas visual novels. Melt Blood. Melt Blood é um jogo de luta que sucede os acontecimentos de Tsukihime, mas no geral ele não é tão focado na narrativa assim. Afinal, ele é um jogo de luta, não tem intuito de ser focado na narrativa. E nem tenta ser, mas ele cria muita coisa legal, muitos personagens da hora e mesmo que não seja focado na história, tem coisas ali muito interessantes de se ler. Mas ele vai muito mais para um lado descontraído e humorado. O jogo é realmente bem divertido de se jogar, eu recomendo bastante quem gostar de jogo de luta, ele é realmente muito interessante, tem umas mecânicas boas, personagens carismáticos, afinal de contas é da Type Moon, e uma história que mesmo que não focado nela, o jogo não é focado na história como eu já disse, mas é minimamente interessante de se ver. Saberface. Isso é sobre como, com o passar do tempo, enquanto a arte de Takeuchi evoluía em beleza, na sua criatividade nem tanto. Então, muitos personagens,
tipo, muitos personagens acabaram tendo o mesmo rosto da Saber. Isso inclui a própria Suede no remake de Tsukihime, entre vários outros personagens de Fate Grand Order. E até mesmo a Joana Dark de Fate Apocrypta tem o mesmo rosto da Saber. Mas o engraçado é que, por mais que provavelmente todos os personagens começam a ter o mesmo rosto da Saber porque ele é o personagem mais famoso da Type Moon, esse modelo de rosto não começou na Saber, e sim na Hisui do Tsukihime. Nazuverse. Nazuverse é o nome dado ao universo que se passa todas as histórias da Type Moon, como Fate, Tsukihime, que eu já falei, e obras que eu ainda vou falar, como o Kara no Kyokai e Mahotsukai. Tecnicamente são todas no mesmo universo e conversam entre si de alguma maneira. É algo bem interessante, eu gosto muito de todas essas obras estarem se passando no mesmo ambiente, mesmo que em timeline diferente. Próximo tópico explica isso. Timeline. Esse tópico basicamente complementa o tópico anterior. Como disse, existe um universo compartilhado chamado Nazuverse que se passa todas as histórias da Type Moon. Porém, existem falas e acontecimentos que fariam uma história contradizer a outra. E nisso chegaram a uma conclusão de que são timelines diferentes. São basicamente what ifs. Só que isso é um pouquinho complicado e tem coisa demais para falar sobre esse assunto se essa imagem que está na tela te diz alguma coisa, não é mesmo? Um pequeno exemplo que eu posso dar aqui, por exemplo, de Fate Zero, pode ter saído Stay Night, como também pode ter saído Fate Prisma Ilha. E tudo isso depende de um encontro que aconteceu nesse meio tempo entre os dois animes. É um pouco confuso, mas se você pesquisar no Google você consegue achar tudo direitinho. Camada 2, Ryota Noa. Ryota Noa é a versão definitiva de Fate Stay Night. A diferença entre a versão de lançamento do Stay Night e a versão Ryota Noa é que a Ryota Noa apresenta conteúdo adicional, como umas cenas extras, finais adicionais e uma trilha sonora remasterizada. Além disso, a Ryota Noa também apresenta melhorias gráficas e de jogabilidade em comparação à versão de lançamento original. Como eu disse, é a versão definitiva de Fate Stay Night. Se você quer jogar visual novel hoje em dia, jogue essa versão. Fate Hollow Ataraxia. Fate Hollow Ataraxia é uma continuação direta do Stay Night, se passando 6 meses após o final da Quinta Guerra do Santo Graal. Essa continuação não tem uma rota pré-estabelecida como prequel, sendo basicamente uma continuação de todas as rotas simultaneamente. E de alguma forma isso funciona. Aqui a Guerra do Santo Graal é reiniciada de uma maneira misteriosa, e o Emiya Shirou começa a investigar para tentar descobrir o que causou esse reiniciamento. E ao mesmo tempo, vemos uma nova dupla de mago e servo que não participaram da guerra anterior do Santo Graal, participando dessa como intrusos. Kara no Kyokai. Kara no Kyokai, também conhecido como The Garden of Sinner, foi a primeira obra popular feita pela dupla da Type Moon, mas que só foi ficar popular mesmo quando a Ufotable adaptou para anime em 2007. A história segue Shiki Hyogi, que possui a habilidade de ver a morte e as coisas ao seu redor, bem parecido com o Tonoshiki de Tsukihime. A série se concentra em uma série de eventos sobrenaturais que está ocorrendo na cidade japonesa de Mifune, envolvendo Shiki e seu amigo Kokuto Mikia. Ao longo dos 9 volumes, ou dos 8 filmes, eles entram em contato com indivíduos misteriosos e sobrenaturais, lidando com assassinatos enigmáticos e lutando para descobrir a verdade por trás de todos esses eventos. Kara no Kyokai é o tipo de narrativa que a Type Moon domina, cheia de mistérios, elementos sobrenaturais, ação e suspense, e aquele drama mais introspectivo, explorando temas como trauma, identidade e moralidade. Eu sou muito fã dessa franquia, principalmente dos filmes, e recomendo vocês assistirem. Rota Fate, do Estúdio Jin. Essa foi a primeira adaptação de Fate para anime, e a única que adapta a Fate Road. Ela foi feita pelo Estúdio Jin em 2006, e por mais que ela tenha muitos problemas, e que de fato não seja um bom anime, se você curte Fate, você vai gostar de assistir, então eu recomendo. De resto, é a Rota Fate, a Rota da Saber padrão. Fate Apócrifa. Apócrifa é uma light novel feita em 2012, mas que na real todo mundo só se importa com a adaptação para anime feita em 2017. Ela se passa em uma timeline diferente do Stay Night, e retrata a grande guerra do Cálice Sagrado, que nessa guerra, em vez de 7 magos, são 14. Só que esses 14 estão divididos em 2 times, o time vermelho e o time azul, tendo 7 magos e 7 servos em cada um. Em disputa pelo Cálice Sagrado, nessa história nós acompanhamos Joana Dark, uma serva da classe Ruler, essa classe sendo basicamente exclusiva de Fate Apócrifa, que serve para garantir que nenhum dos times quebrem alguma regra. E Sig, um homúnculo, que por uma série de acontecimentos acaba se fundindo com um servo da classe Saber e adentrando mais profundamente nesta guerra. Tsukihime Remake. Bem
como o próprio nome já disse, é um remake de Tsukihime lançado em 2021 exclusivamente para Switch, que contém bastante mudança na história, mas eu não posso entrar muito profundamente e pontuar essas mudanças porque eu acabarei dando muito spoiler. Mas o que vale citar é que esse projeto ficou quase 10 anos na gaveta desde o anúncio dele, e muitos acharam que ele tinha sido cancelado até que repentinamente ele é lançado para Nintendo Switch em 2021, como eu já citei. Eu vou falar um pouco mais sobre esse anúncio dele mais pra frente. Eu não acho que vale muito mais a pena eu gastar tanto tempo com o remake, porque como eu disse, eu não posso falar das mudanças dele, pois a maior parte seria spoiler muito grande. Então, Fate Kyleide Linear Prisma Ilha. Bem, isso aqui é um spin-off de Fate sobre garotas mágicas. Fate Extra é um RPG de ação que foi lançado em 2015 para o PSP, PS Vita e PC. O jogo foi desenvolvido pela ImagePoth e publicado pela Marvelous Entertainment e Exceed Games. A história do jogo se passa em um universo paralelo mais futurista ali de Fate Stay Night, onde o sistema de computador conhecido como Mooncell Automaton controla um torneio para determinar qual vai ser o próximo mestre a comandar o Santo Graal. Bem, é uma brisa bem louca também, já afinal de contas esses spin-offs assim de Fate de universo alternativo sempre são. Fate Strange Fake. Fate Strange Fake trata-se de uma série light novel em spin-off que situa-se cronologicamente na linha do tempo principal da série. Assim, seus acontecimentos ocorrem 10 anos após os eventos de Hollow Ataraxia. Sua trama é centrada em torno de uma cópia da Guerra do Santo Graal incompleta feita por uma organização de magos dos Estados Unidos, usando como base a Terceira Guerra do Santo Graal que ocorreu em Fiuk durante a Segunda Guerra Mundial. A trama segue a jornada dos personagens principais que são Enkidu, Ayaka e Gilgamesh nesta guerra. Fate Unlimited Codes. Fate Unlimited Codes é um jogo de luta baseado em Fate Stay Night, daquele estilo de jogo de luta 3D onde você pode se mover para cima e para baixo no cenário. Foi lançado primeiro para arcade e depois portado para PS2 e PSP. Fate Prototype. Como o próprio nome já diz, Fate Prototype é basicamente assim. Eles pegaram o que era o protótipo de Fate antes de se tornar o Fate Stay Night e usaram como base para fazer uma nova história para a franquia Fate. É basicamente o que seria Fate se não tivesse sofrido alterações e se tornado Fate Stay Night. A história se concentra em Ayaka Sagio, uma estudante do ensino médio que acaba sendo a mestre de Saber. E sim, aqui a Saber na verdade é o Saber e o Rei Arthur realmente é homem. A Ayaka está em busca do Santo Graal para conquistar o desejo dela, e ela se junta a outros mestres e seus servos para lutar nesta guerra e conquistar esse desejo. A história é cheia de revelações sobre o passado dos personagens e a verdade por trás de toda essa guerra do Santo Graal. Mahotsukai no Yoru. Lançada em 2002, Mahotsukai foi a última visual novel original lançada até o momento pela Type Moon. Eu digo a última porque por mais que o remake de Tsukihime seja mais recente e tenha um enredo com diferenças bem claras do original, ainda é um remake, então Mahotsukai é a mais recente. Mahotsukai se passa em 1980 e conta um pouco da história de Aoka Ozaki se tornando uma maga, sim, a mestra do Shikitono do Tsukihime. E a história se concentra em ela enfrentando os problemas que essa vida de maga trouxe. Kamada 3 Kaketsu Toya. Kaketsu é uma continuação de Tsukihime, que se passou ano após os eventos da sua prequel. Tonoshiki é vítima de um acidente, que após esse acidente, Shiki desperta em um sonho estranho e ele repete o mesmo dia de novo e de novo e de novo. E ele precisa desvendar qual que é o mistério desse sonho para arranjar um jeito de sair dali e voltar para a realidade. Tsukihime Plus Disc. Plus Disc, lançado em agosto de 2001, é uma versão atualizada do jogo que inclui algumas modificações e melhorias, como novas rotas e cenas adicionais, mas além de corrigir alguns erros de digitação e problemas de programação que tinham, a versão do Plus Disc também inclui novos personagens e introduz novos elementos à história original. No geral, a versão Plus Disc é amplamente considerada como a versão mais completa e atualizada do jogo. Carnival Phantasm. Carnival Phantasm foi lançado em 2011 e é um anime que mistura o universo de Tsukihime e o de Stay Night em uma série de episódios focado totalmente no humor. No geral, Carnival Phantasm é uma história bem divertida, cheia de referências e momentos engraçados, com personagens já conhecidos pelo público que consome as obras da Type Moon. Ele subverte muita coisa que a gente considera normal ali, por exemplo, a Guerra do Santo Graal ser um programa de auditório no primeiro episódio, só pra vocês terem noção da brisa que é o Carnival Phantasm. Se tu é fã de Fate ou de Tsukihime, recomendo bastante tu assistir, tu vai descabelar da risada.
Fate Extra CCC. Sendo a continuação de Fate Extra CCC foi lançado em 2013, sendo desenvolvido pela Type Moon e ainda sendo publicado pela Marvelous Entertainment. Ele foi lançado exclusivamente para PSP e desta vez na história, o mestre é atraído para uma nova região virtual chamada Lua Maligna, onde ele encontra novos personagens e desafios para enfrentar. Fate Extella. Fate Extella é um jogo eletrônico de ação e aventura desenvolvido pela empresa Marvelous e lançado em 2016. Em Fate Extella, o jogador assume o papel de um mestre que deve lutar contra inimigos para dominar novas áreas e estabelecer o seu domínio no universo de Fate. Sim, esse jogo é um Warriors. O enredo de Fate Extella se passa após os eventos de Fate Extra. Nele, uma nova ameaça se apresenta no universo de Fate, levando os personagens a se unirem para enfrentar o perigo e proteger o mundo. Today Menu for the Mia Family. Esse tópico fala sobre o mangá de Slice of Life de culinária que segue a pacata, porém nem tanto, vida de Shirou sendo o cozinheiro oficial da família Mia. Sim, é um spin-off Slice of Life de Fate. Tendo recebido uma adaptação para anime pela Ufotable 2018, é bem tranquilinho e relaxante de se assistir, como 90% dos Slice of Life são. Se você é fã de Fate, recomendo. Fate Extella Link. Fate Extella Link é a continuação do Fate Extella. Fate Extella Link possui novas facções e muitos personagens novos, além de uma jogabilidade melhorada, novas habilidades e modos de jogo. A trama é cheia de reviravoltas e desafios que vão testar as suas habilidades enquanto jogador. Fate Grand Order Arcade. Como o próprio tópico já disse, é a versão arcade do gacha de celular. Só que na realidade tem bastante diferença, principalmente na gameplay e nos gráficos. Uma pena que só tem para arcade, afinal de contas o jogo é extremamente bonito e com animações muito fluidas. E para complicar ainda mais, esse arcade é exclusivo do Japão. Bem, é uma pena. Quer dizer, uma pena até certo ponto, né? Se isso estivesse no Brasil eu estaria falido já. Fate Type Headline. Fate Type Headline é um remake de um mangá chamado Koha Ace Go, Teito Seihai Kiten. Só que enquanto Koha Ace tem uma pegada humorística, Type Headline vem para uma pegada mais dramática e séria. Ele conta a história de uma guerra do Santo Graal que ocorreu em paralelo com a Segunda Guerra Mundial. Aqui o nosso protagonista, enquanto limpava a sujeira na antiga casa da sua avó, acaba sem querer ativando um artefato mágico que taca ele de volta no passado. Estando agora no meio da Segunda Guerra Mundial e simultaneamente no meio da Guerra do Santo Graal, ele se une a uma serva da classe Saber, fazendo um pacto com ela, e também se une a sua avó, uma maga, para sobreviver à guerra e voltar ao presente. The Cases Files of Lord Elmeloid II. Se passando 2 meses antes de Stay Night e 10 anos após o Fate Zero, ele conta a história de Waver, atualmente conhecido como Lord Elmeloid II, e seu aprendiz Grey, tendo que resolver estranhos casos mágicos que estão rolando. Tsukihime, The Other Side of Red Garden. The Other Side of Red Garden é a segunda metade do remake, que vai vir com novos conteúdos, e as rotas que tinham no jogo original, mas estão faltando no remake, sendo essas rotas basicamente as do cenário Far Side Road. Angel Notes. Angel Notes é uma novel curta escrita pelo Naso. O livro apresenta uma mitologia original que explora a existência de 7 planetas que governam o universo. O enredo gira em torno de personagens que buscam desvendar os mistérios desses planetas e suas relações com os seres sobrenaturais, deuses e humanos. A história apresenta uma narrativa complexa e densa, com elementos de filosofia, ficção científica e fantasia. Angel Notes é considerado uma obra-prima do gênero e uma das mais importantes obras do Naso. Tsukihime não tem anime. Tsukihime não tem uma adaptação para anime. Na real, tem sim. Isso é só uma piada da comunidade, já que o anime de Tsukihime corta diversas partes importantes da novel e dá destaque para coisas que não precisavam ter tanto destaque e tempo de tela. Sendo assim, a história fica bastante difícil de compreender e bastante prejudicada no geral, o que gerou essa piada dentro da comunidade de que Tsukihime não tem uma adaptação para anime. Camada 4. Fate Grand Carnival. Fate Grand Carnival foi lançado em 2021 e é uma série de anime spin-off baseada em Fate Grand Order.
Sendo totalmente focado no humor e tendo 4 episódios, com cada um deles tendo mais ou menos 15 minutos de duração, Grand Carnival é a versão de Carnival Phantasm só que para Fate Grand Order, e ao mesmo tempo uma grande homenagem a esse clássico anime. Rotas cortadas. Essas são rotas que estavam planejadas para estar em Fate Stay Night, mas foram cortadas durante a produção, como a rota solo da Sakura e da ilha, que por mais que a Sakura teoricamente tenha uma rota solo, originalmente era uma rota diferente, afinal de contas a ilha acaba dividindo o espaço de tela com a Sakura em Heaven's Fields, que a Sakura, como eu acabei de falar, se torna a real protagonista dessa rota e a ilha fica ali mais para ter um desenvolvimento na personagem. Também teria uma do Shinji, o amigo filho da puta do Emiya, uma da Caster e uma da Ryder, e para finalizar, uma rota Shielder, que é uma rota totalmente descartada, até o conceito dela, afinal de contas não existe uma classe Shielder em Fate Stay Night. O protótipo dessa personagem Shielder futuramente veio se tornar a Mesh de Grand Order. Muitas das ideias dessas rotas, principalmente da rota da Ryder, foi reaproveitada e utilizada em Fate Hollow Ataraxia. Fate Extra Last Encounter. Sendo uma adaptação de Fate Extra pela Shaft, a história segue um jovem chamado Hakuno Kishinami que acorda em Seraph, sem memória de seu passado, e começa a participar da guerra com a ajuda de uma serva poderosa chamada Saber. Essa Saber sendo uma versão de Cloud Neros de Fate. Enquanto luta através das batalhas, Hakuno começa a desvendar os mistérios de Seraph e sua própria identidade. Ele também encontra outros guerreiros, cada um com suas próprias motivações e intenções na guerra pelo Santo Graal. Conforme as batalhas vão se intensificando e ele vai passando de estágio, né? Afinal de contas, essa guerra é basicamente por estágio, né? Quase como se fosse uma torre que o protagonista vai subindo, e quanto mais alto ele tá, mais perto do Santo Graal ele tá. Hakuno luta para descobrir seu papel neste mundo virtual e alcançar sua meta final. Kanan. Kanan é um anime idealizado pela Type Moon e animado pela PA Works, e que eu não sabia da existência dele até fazer esse iceberg. Ele é uma adaptação do cenário que os cofundadores da Type Moon, Nase e Takeuchi, criaram para a visual novel do Nintendo Wii 428 Fusesateira Shibuya Do. Garden of Avalon. Garden of Avalon é uma novel lançada que conta como rolaram os contos do Rei Arthur, só que dentro do universo Fate. Então é basicamente uma adaptação dos contos do Rei Arthur, portando eles para dentro desse universo Fate, né? Sendo assim, o Rei Arthur sendo a Arthurita, mulher e etc. Tsukihime Mangá. Uma adaptação para o mangá de Tsukihime, que adapta a rota verdadeira da Suede, mas também mescla algumas coisas de outras rotas para complementar a história. Ele foi lançado de 2003 a 2010, quem desenhou foi Shounen Sasaki, que também fez Tsuki no Sango, que vamos falar mais pra frente nesse iceberg. Eu acho esse o melhor material para quem quiser consumir Tsukihime sem ser pela visual novel. Então se você não quer ler a visual novel, mas quer ter ali um gosto do que é Tsukihime, leia o mangá. Fate School Life. Fate School Life é um mangá de comédia que gira em torno dos personagens secundários do núcleo escolar de Fate Stay Night e Hollow Ataraxia. Sendo esses personagens Kaede Makidera, Yukika Saegusa e a principal de Fate School Life, Kei Himuro. Fate School Life começou seu lançamento em 2008 e ainda lança até hoje, por mais que assim, lance um capítulo aqui e outro ali, lançando com uma frequência bem baixa, né? Fate/Labyrinth. Fate/Labyrinth é uma novela escrita pela Hikaru Sakurai e lançada em 2015, onde uma variedade da Guerra do Santo Graal tá rolando, onde 4 servos, e sim, aqui são 4 em vez de 7, por não ter a classe Lancer, Rider e Berserk nessa guerra. Esses 4 servos estão em um labirinto batalhando pelo Santo Graal. Bem, hora da sinopse. Manaka estagiou, uma existência ligada ao início de tudo, é incapaz de experienciar fenômenos como mudança e surpresa. Então ela deseja tentar sonhar. Ela envia sua consciência através do lado reverso do mundo, além do fim dos tempos, em diferentes realidades. Durante a transferência, ela vê um dragão esperando por outro por milhares de anos e vê uma luz brilhando no fim do mundo que acaba em um apartamento de um cômodo só, que parece estar ligado à raiz da existência. Depois de sair do apartamento, ela acaba em um labirinto que hospeda uma variedade da Guerra do Santo Graal, com 4 servos e mestres, tentando chegar no final desse labirinto. Manaka possui o corpo de uma Norma, que convocou uma mulher, Rei Arthur, ou Arthurita. E sim, eu sei que esse sinopse foi bem brisada, e eu até entendo se vocês não entenderem, porque sendo bem sincero, nem eu mesmo entendi. A realidade é que Fate Labyrinth é um spin-off dentro de um spin-off, afinal de contas ele é um spin-off de Fate Prototype. E assim como eu não consumi Fate Prototype,
eu também não consumi Fate Labyrinth. Então eu não sei nem como explicar direito esta obra pra vocês no fim das contas, tá? Fate Prototype ainda é mais fácil de se explicar porque existe mais conteúdo pela internet sobre ele e é algo mais simples no geral, mas Fate Labyrinth, bom, dá pra vocês repararem só pela sinopse que é um caos, né? Então não tinha outra coisa pra fazer além de ler a sinopse, peço perdão. Fate/Tiger Collection. Fate/Tiger Collection é um jogo de luta para PSP, desenvolvido pela Capcom em colaboração com a Type Moon. O jogo apresenta personagens do universo de Fate Stay Night e um torneio de combate 1 contra 1. O modo do jogo principal é o Collection, onde o jogador compete em uma série de lutas para alcançar o topo do ranking. Existem também alguns minigames nesse jogo, como um de corrida e um de tiro ao alvo. Esse jogo não é nada fantástico, mas dá pra tirar uma brisinha jogando. All Around Type Moon. All Around Type Moon é um mangá slice of life de comédia que é um crossover dos personagens da Type Moon. Consiste em histórias curtas e cenários que exploram os vários mundos e personagens das diferentes franquias da Type Moon e como é que eles reagem a cada situação. E esses personagens são os de Fate Stay Night, Tsukihime, Kara no Kyokai e outras séries. Tendo como protagonistas as 3 heroínas principais da Type Moon naquela época, Hyogi, Shiki, Saber e Yasuade, afinal de contas nessa época Mahotsukai ainda não existia, All Around Type Moon é uma comédia bem gostosinha de se ler e com seus momentos bem engraçados. Take Moon. Bem, Take Moon é basicamente a origem de Carnival Phantasy, afinal de contas ele é a source que esse anime adapta. Então ele é o que Carnival Phantasy é, uma série de comédia entre os personagens Tsukihime, Melt Blood e Fate. Só que aqui, em vez de ser um anime, ele é um mangá, né? Tsuki no Sango. Tsuki no Sango é uma novela escrita por Naso, desenhada por Takeuchi e Sasaki. A história se passa aproximadamente no ano 3000, quando a humanidade chegou no auge de sua civilização, mas está perdendo a vontade de continuar vivendo. A história segue uma garota chamada de Princesa por todos aqueles ao seu redor, vivendo em uma pequena ilha com uma colônia de 50 pessoas e um recife de coral brilhante. Essa princesa ela é descendente de pessoas da Lua. A história se concentra principalmente em como seus ancestrais supostamente vieram para a Terra. Shiro Day. Shiro Day acontece dia 20 de outubro, o dia em que Extremisys Mapping postou um vídeo chamado Shiro.avi. E a partir daí, todo dia 20 de outubro, uma boa parcela da comunidade de Fate e da Type Moon no geral se reúne para colocar fotos do Emiya Shiro e ficar postando imagens deles com suas frases na rede social. Fate/Extra Record. Fate/Extra Record é um remake do jogo de Fate Extra de PSP. Já tem alguns trailers dele, mas ainda, no momento que eu estou escrevendo aqui o roteiro, não tem data para lançar e nem para quais plataformas ele irá lançar. Tudo que a gente tem é esse pequeno trailer, né? Pequeno teaser trailer. Fate/Requiem. Bem, escrita por Meteu Hoshizora, é mais uma novel no universo de Fate. Sobre a história, em um passado distante, houve uma grande guerra. Quando essa grande guerra acabou, o mundo estava em completa paz. Era um novo mundo. Todos possuíam um santo graal que podia usar para convocar um servo pessoal para realizar seus desejos. Apenas uma garota, Erisu Utsumi, não possuía esse poder. Ela acaba conhecendo um menino, esse menino sendo o último servo do mundo a ser convocado, mas ela ainda não conhecia o seu destino e todas as aventuras que estavam por vir. Girls Work. Girls Work é um projeto que foi anunciado pela Type Moon em 2008, depois revelado que seria um anime pela Ufotable em 2010 e que desde então não temos mais nada sobre ele sendo dito. Mas o site ainda está de pé, até hoje. Tudo que temos é a sinopse e o design dos 3 personagens, que estão aparecendo aí na tela. E a sinopse é a seguinte: a história envolve uma versão de Shinjuku, que se tornou uma com Paris. A cidade é chamada de A Cidade que Sonha, e é mencionado como a verdadeira personagem principal da história. Mas tirando isso, a gente não tem muito mais ideia de como seria essa história. Fate Prototype Fragments of Sky Silver. Fate Prototype Fragments of Sky Silver é uma história detalhando a primeira guerra do Santo Graal de Tóquio do universo de Prototype. A história foi escrita por Hikaru Sakurai e ilustrada por Nakahara, e é a série de light novels prequel de Fate Prototype. Ela posteriormente teve uma adaptação para o CD-drama também. A história é contada em parcelas, essas parcelas sendo divididas em volumes, onde cada volume mostra a visão de um participante diferente desta Guerra do Santo Graal.
Camada 5 Fate Extra CCC Foxtail. Fate Extra CCC Foxtail é um mangá escrito e ilustrado por Seijin Takenoko e serializado na revista Comp Ace e na revista Web Type Moon Comic Ace, e os volumes são publicados pela Kadokawa. Fate Extra CCC Foxtail é uma rota alternativa para Fate Extra CCC, que se concentra em Caster como a serva principal de Hakuto Kishinami, e o enredo inclui elementos planejados para ter originalmente no Fate Extra CCC, mas que foram cortados do jogo. Melt Blood X. Melt Blood X é uma continuação do mangá de Melt Blood, adaptando o CD-drama Black Ally Pyramid Night. Após os eventos de Melt Blood, a Satsuki, a Sion e a Rias Beef acabam por morar em becos e ruas escondidas da sociedade. Porém, Sion não estava satisfeita com a situação e tenta usar seus poderes de alquimia para criar uma nova casa para elas morarem. Mas algo dá errado e uma pirâmide é criada em vez disso. Pensando que pode ter algo errado nessa situação, o trio resolve adentrar a pirâmide e investigar ela. Corra Ace. Corra Ace é um mangá de comédia apresentando personagens de várias séries da Type Moon. É desenhado num estilo bem mais cartoonizado ali, né, e bem mais cômico, e é uma série autoconsciente, né, que constantemente quebra a quarta parede para fazer humor com isso. Materials Book. Materials Book é uma série de livros lançada pela Type Moon, contendo material de muitas das séries deles, como pequenos contos, pequenos detalhes ali, pequenas historinhas, coisas desse tipo. Como o Materials Book é meio que uma coletânea de livros, não cabe aqui eu explicar o conteúdo de cada um deles e falar o que tem. Mas é uma coisa interessante, assim, se você for da Type Moon, vale a pena dar uma caçada e ler alguns deles. Melt Blood Black Ally Night. E novamente voltando para Melt Blood, Black Ally Night é um crossover entre os universos de Melt Blood, Fate Grand Order e Fate Extra. Tem seu charme por ser um crossover, mas de resto, nada de muito destaque aqui. A coisa mais legal aqui realmente é o fato de ser um crossover e você ver os personagens interagindo entre si. Iceburn Counseling Room. Isso aqui é algo bem interessante. Esse é um especial contido nas caixas de DVD de Fate Zero, e esse especial é roteirizado pelo Naso, onde a Irias Phil explica para Taiga, ainda jovem nesta época, afinal de contas aqui se passa em Fate Zero, sobre a Guerra do Santo Graal. E esse extra contém detalhes e curiosidades exclusivas que não contém no anime sobre Fate Zero e a Guerra do Santo Graal em si, né? A quarta Guerra do Santo Graal. Ryukishi Marunana se inspirou em Tsukihime. Ryukishi Marunana é uma das pessoas mais conhecidas dentro desta comunidade de visual novel. Sendo o criador de Umineko e Higurashi, por exemplo, ele já disse em uma entrevista que Higurashi, uma de suas séries mais famosas, provavelmente nunca teria existido se não fosse por Tsukihime, e ele já demonstrou várias vezes ser extremamente grato a Takeuchi e ao Naso por isso. Fate Zero não é realmente uma prequel de Stay Night. Tsukihime 2. O Tsukihime Plus Disc fala sobre possíveis ideias para um Tsukihime 2, e os contos Talk e Prelude, que falarei mais pra frente nesse iceberg, também parecia estar se desenvolvendo para isso, mas nunca de fato aconteceu um Tsukihime 2. O que temos é Kakutsu Toya, que já citei anteriormente no primeiro tópico da terceira camada desse iceberg, que é uma espécie de sequência na mesma linha que Hollow Ataraxia, que é para Fate Stay Night. Além de também ter Melt Blood, que como também já citado no iceberg, é um jogo de luta com uma história própria que se passa no mesmo universo ali, né, no Tsukihime, após os acontecimentos de Tsukihime. Mas Tsukihime 2 em si nunca rolou, né? Afinal de contas foi um projeto meio que descartado. Talk, um dos contos contidos no Plus Disc que eu citei no tópico anterior, ocorrendo após os eventos de Tsukihime, apresenta a caça a um Dead Apostle Ancestor em Nash por Ciel, que é basicamente isso, é um conto da Ciel caçando um Dead Apostle ali, nada de grande relevância assim, né? Prelude. Prelude é outro conto citado no tópico do Tsukihime 2. É mais uma história curta contida no Plus Disc. Bartomeló e Lorelei, Enesh e Shikitono tentam caçar o recém-nomeado Dead Apostle Ancestor, depois que ele toma o lugar de Nick Six Chaos. E é basicamente isso também, uma história bem curtinha deles caçando um Dead Apostle. Decoration Disorder Disconnection. DDD é uma visual novel de mistério escrito pelo Naso, e é outro daqueles casos que é complicado de entender a história. Mas vamos lá, né?
Ela é sobre a Síndrome Agnóstica Anormal, comumente conhecida como possessão demoníaca, que é comum no Japão deste universo. Os pacientes que sofrem dessa síndrome apresentam um mau funcionamento de seus neurotransmissores que causa a aquisição de novas partes do corpo e poderes sobrenaturais. Esses pacientes da Síndrome A estão anormalmente concentrados na cidade de Shikura. Clock Tower 2015. Clock Tower 2015 é uma novel curta se passando anos após os eventos de Tsukihime, onde Levi Lainu-Flarous, um dos principais personagens de Fate Grand Order, agora também mostra sua cara na timeline de Tsukihime. E aqui nessa história ele tenta impedir eventos semelhantes aos que aconteceram no passado de Grand Order ocorra nesta linha do tempo. 1º de abril. Assim como muitas empresas, a Type Moon também tem sua cota de piadas de 1º de abril, como a de 2006, que eles fizeram um pôster falando que ia ter um filme da Nequark, e também alguns bundles falsos que eles costumam fazer para Fate Grand Order Mobile. Mas é basicamente isso, né? As piadinhas clássicas de 1º de abril. Camada 6. Melt Blood Type Lumina vazamento no Reddit. Basicamente, vazou a seleção de personagens de Melt Blood Type Lumina. E junto com isso, obviamente, os personagens disponíveis no lançamento do Type Lumina. E tudo isso vazou no Reddit assim, tá ligado? Só vazou. E não só isso, como um tempo antes, aparentemente um cara do Reddit que tinha um amigo jornalista de games também vazou muita informação sobre o Type Lumina que posteriormente se confirmou verdade. Dominate Grail War. Dominate Grail War é o jogo de cartas de Fate Stay Night. E sim, isso existe. Esse jogo foi desenvolvido pela Daylight Works no projeto de aniversário de 15 anos do lançamento da visual novel de Fate Stay Night. Então basicamente é um jogo lançado para comemorar os 15 anos ali de lançamento do Stay Night. O jogo se baseia em cartas de eventos, que são sorteados aleatoriamente no tabuleiro. Você pode selecionar o seu mestre ou, se preferir, pegar um no aleatório e logo em seguida você sorteia um servo, e esse sim sendo obrigatoriamente no aleatório. E sendo bem sincero, eu até queria explicar mais sobre esse jogo, mas lendo as regras e como ele funciona eu não entendi porra nenhuma. Fate Unpublished Material. Continuando no projeto de aniversário de 15 anos de Fate, Unpublished Material é um livreto que contém uma coleção parcialmente revisada de elementos inéditos na trama de Stay Night. E também contém desenhos de personagens de Takeuchi que foram originalmente feitos para o anime de Stay Night de 2006 do estúdio Jin. Hana no Miyako. Um spin-off de Melt Blood sobre a prima/irmã do Chic, afinal de contas ele meio que passou a maior parte da vida tratando ela como irmã, a Miyako Arima, que vive tentando ser recrutado para um clube de escola pela Chic Nanaya. Não é esse Chic Nanaya, e sim essa Chic Nanaya. E sendo bem sincero, é isso, não tem muito mais a falar sobre essa trama. E muito menos sobre essa personagem, afinal de contas ela só aparece aqui. Quase não sabemos nada sobre o passado dela, e por algum motivo ela tem o mesmo nome da segunda personalidade do protagonista de Tsukihime. Além disso, ela também tem duas personalidades, assim como ele. É uma coisa que você já deve ter reparado, é que a partir daqui, as coisas viram uma confusão que só, onde é quase impossível entender o que se passa na cabeça da Type Moon em simplesmente licenciar a obra deles para qualquer pessoa que queira fazer, tá ligado? Retcons. Retcons é a alteração de fatos previamente estabelecidos na continuidade de uma obra ficcional. Ou seja, um exemplo que já demos aqui quando falamos sobre Fate Zero não ser realmente uma prequel. Então um retcon feito em Fate Zero, no caso, seria os acontecimentos se diferirem um pouco do que foi dito anteriormente em Stay Night. E dentro das obras da Type Moon, retcons aparecem com uma certa frequência. Mahou Tsukai no Yoru, 1996. Como eu já falei lá no começo do iceberg, Mahou Tsukai no Yoru é uma prequel de Tsukihime lançada em 2012 e é a visual novel mais recente deles. Porém, ela tinha sido planejada antes mesmo de Tsukihime, a primeira visual novel feita pela Type Moon. Mahou Tsukai iria lançar em 1996 e ele já tinha todo um protótipo de como seria. Porém, rumores dizem que somente algumas pessoas muito próximas ao Naso chegaram a ler esse protótipo, o protótipo da história. Hoje em dia, a gente tem quase nenhuma informação sobre esse protótipo, apenas algumas imagens dos personagens na beta e como eles seriam. Everyday Today Menu for a Mia Family Suite.
Bem, se lembram do spin-off de culinária de Fate? Então, ele recebeu um jogo para Nintendo Switch, sendo uma visual novel que usa a mecânica de um jogo de ritmo na hora de cozinhar. Meio aleatório isso, eu sei, mas assim, me pareceu interessante. The Room of Abbey Witch. The Room of Abbey Witch é uma novel publicada pela Type Moon em 2011, e a história é sobre uma bruxa chamada Abril, ou Abril, se for para traduzir. Com o poder de transformar mentiras em realidade, devido a esse aterrorizante poder, Abril está confinada em uma pequena casa distante de toda a sociedade. No entanto, uma vez por ano, no dia 1º de abril, ela abre a porta de sua casa para novos visitantes. Hearts of Freaks. Hearts of Freaks é uma novela bem curta que foi brevemente adaptada na segunda temporada de Fate Stay Night. E é sobre o Kiritsuji e a Natalia indo atrás de um mago, mas no processo acabam destruindo toda uma cidade, o que desencadeia na falta de crença que o Kiritsugu Emiya tem em um mundo justo. Como eu disse, ela é brevemente adaptada na segunda temporada de Fate Zero, porém é só o final dela que é adaptado. Mas por ser uma novela bem curta e sendo uma história boa e interessante de se ler, recomendo darem uma lida nela se vocês gostam ali de Fate Zero e da história do Kiritsugu. Type Moon Festival. Type Moon Festival foi um evento que durou 2 dias em comemoração ao aniversário de 10 anos da Type Moon. Lá teve performances ao vivo dos compositores das opens dos animes de Fate, e teve a aparição também dos dubladores para interagir com o público e recriar algumas cenas ali ao vivo. E também teve bastante anúncio feito durante esse festival, como o anúncio da nova de Fate Apocrypha, sim, foi aqui. Também teve o anúncio do jogo, que a gente já falou aqui também no CSBR, o Fate Extra CCC. Também teve o anúncio do CD Drama de Fate Extra, um anúncio do anime de Fate Kyleid Linear Prisma Ilha, um anúncio que Fate Stay Night receberia um port para o PS Vita, um anúncio de uma nova chamada Fire Girl, e também teve anúncio de um novo filme do cara no Kyokai, e que foi uma piada por muito tempo dentro da comunidade, e também o anúncio mais hypado por todos naquele evento, o tal do remake de Tsukihime. E sim, ele foi anunciado no festival em 2012, e só fomos ter outra notícia dele no lançamento em 2021, quase 10 anos após o anúncio. Mas no fim das contas foi um baita evento, né? Tsukihime versão demo. Vendido durante o inverno de 1999 na Comic Cat, apenas 50 cópias foram distribuídas por um preço de 100 ienes. Nem todos os personagens da história já tinham sido criados nessa época. Essa demo posteriormente foi incluída no Tsukihime Plus Disc, e era mais perto que a gente tem da versão beta de Tsukihime. Mahotsukai no Haku. Mahotsukai no Haku é um mangá onde as protagonistas são as mascotes da Type Moon. E é basicamente isso. Bem, eu nem sabia que a Type Moon tinha mascote pra gente de conversa. Eu achava que a Saber era o mascote deles ou algo do tipo. Fate Zero Next Encounter. Vamos lá, esse vai ser um pouco difícil de explicar. Mas é basicamente um jogo social. Não sei se essa é a palavra correta, porém acho que serve, né? E esse jogo se baseia em um e se, onde a gente pode ver como ficaria a combinação dos personagens de Fate Zero se a dupla deles fossem diferentes. Vou dar uns 2 exemplos aqui, para ficar mais fácil de entender o que eu estou falando. O Kiritsu mais o Gilgamesh daria uma combinação de Império Absoluto. O Ryunosuke mais o Assassin daria a combinação de O Sorriso da Loucura. E assim por diante, mas é basicamente uma frase que definiria se aqueles dois fossem uma dupla. Tsukihime Half Moon Edition. A versão de Tsukihime, que foi vendida no Summer Comic Cat de 2000, foi chamada de Half Moon, porque apenas as rotas da Suede e Ciel foram incluídas. Todos os cenários das outras rotas já estavam finalizados e até a arte já estava pronta. No entanto, o script ainda precisava ser finalizado, por isso elas não foram inclusas nessa primeira versão de Tsukihime. Camada 7 Fate/Origin ou Fate Skipper. Fate Skipper se refere aos planejamentos iniciais que o Naso fez durante o colégio, o que viria a ser futuramente Fate Stay Night. Esses planejamentos são basicamente o protótipo de Fate Stay Night. É bem interessante ver o primeiro design dessa obra como um todo. Wakame Paradise. Cara, esse tópico me surpreendeu bastante. O Wakame Paradise se refere a um script inutilizado na primeira versão da visual novel de Fate para PC,
mas que posteriormente, durante a tradução da Team Mirror para o inglês do jogo, eles resolveram adicionar essa cena nesse script inutilizado como easter egg. E essa cena nada mais, nada menos que é uma cena da Rota Shinji que foi cortada do jogo. Obviamente não é a cena original, ela tem mudanças para um ar mais cômico, mas esse easter egg é basicamente um diálogo curto que serve para dar uma punchline a uma piada. Porém, mesmo assim, achei esse easter egg um tanto quanto curioso e divertido. Type Moon no Kiseki. Type Moon no Kiseki é um livro relativamente raro que conta as origens da Type Moon e como aquela dupla foi acabar surgindo. E esse livro serve basicamente como uma biografia do Naso e do Takeuchi. É um pouco interessante porque eu tenho umas curiosidades maneiras que eu vou falar mais pra frente no iceberg. Image Song. No Japão, uma Image Song ou Character Song é uma música em um single ou álbum de anime, jogo, dorama, mangá ou produção comercial que às vezes é cantada pelo dublador dos personagens, como é no caso de Fate. Servindo basicamente como uma música dedicada a esse personagem ou uma música tema desse personagem, Fate contém várias dessas músicas. Assim, muitas delas são muito boas, tá? Recomendo vocês darem uma pesquisada depois e ouvir. Valem realmente a pena. Fate/Apócrifa Side of Survival. Side of Survival é uma novel que serve como epílogo para os acontecimentos de Fate Apócrifa. Esse epílogo basicamente mostra o que Astolfo fez depois da Grande Guerra do Santo Graal. É interessante, né? Eu gosto desse tipo de conteúdo extra para a história. CD Drama. Eu já citei isso algumas vezes durante o iceberg, porém eu nunca dei uma explicação definitiva para o que é um CD Drama. CD Drama é uma coleção de áudios apresentados em um ou mais CDs, que contém uma história lidas por atores de voz que formam parte de uma obra, nesse caso, as obras da Type Moon. É basicamente um radiodrama. A história se realiza com o simples uso do som, sem nenhum elemento visual que acompanhe a história. E bem, a Type Moon tem muitos CD-dramas. No meio desses você consegue encontrar algumas pérolas, como por exemplo Skandar e Waver, se esbarrando com a Taiga durante os acontecimentos de Fate Zero, mais precisamente enquanto estão indo roubar bebida para o encontro dos reis no castelo dos Iceberg. E esse encontro entre Waver e Taiga sendo o que desencadeia a vontade dela de ser professora de inglês. Mas a maioria dos CD-dramas são pequenas adaptações das novelas da Type Moon. A desconhecida modelo da Suede. A Suede teve seu design de personagem baseado nesta modelo da foto que está aparecendo na tela. Porém, ninguém nunca conseguiu descobrir quem é essa mulher ou se ela ainda trabalha como modelo. Muitas pessoas dentro da comunidade já tentaram ir atrás disso, tentar descobrir quem é, de onde ela é, mas ninguém chegou a resultado nenhum. Abertura secreta de Tsukihime. A primeira visual de Tsukihime não chega a ter uma abertura antes do jogo começar. Então, como uma maneira de agradar os fãs, e também como uma piada interna dentro do estúdio da Type Moon, decidiram incluir uma abertura de Tsukihime dentro do disco de Kaketsu Toya. E bem, que belo agrado, porque essa abertura é muito boa. Fate Apócrifa Unbirth. Unbirth é um mangá one-shot que se concentra em Jack e o Estripador. Embora os elementos deste capítulo existam na história oficial de Fate Apócrifa, eles não fazem parte do enredo principal, sendo basicamente acontecimentos que acontecem paralelamente na obra, mas que não têm de fato um impacto muito grande no enredo principal de Fate Apócrifa. Jogo de 3DS de Fate Caler Linear Prisma Ilha. Lançado em 2014, mas era suposto a sair em 2013 junto com a primeira temporada do anime, Prisma Ilha 3DS é um Arena Fighter onde o combate varia entre melee e ranged, dependendo da distância com o inimigo que você está, mas que também tem uma mecânica de magia baseada nas cartas que você escolhe para lutar. É um jogo interessante que dá para matar um bom tempinho jogando ele. Kori no Hana. Kori no Hana é dito pelo próprio Naso como um de seus primeiros trabalhos e talvez seja a história feita por ele e a gente tem menos informação, obviamente sem contar as Lost Medias, chegando a um nível que é difícil de sequer saber de onde alguma dessas informações vieram. A única coisa que a comunidade tem como oficial dela é esse pequeno diálogo que nada agrega sobre a história dessa novel, porém deixar ele aí na tela. Além também de ter possíveis aparições dos personagens desta novel com easter egg em Fate Grande Order. Return to Avalon. Comemorando 15 anos de artes do Takeuchi, Fate Return to Avalon coleta ilustrações de toda a franquia Fate, desde Fate Stay Night original
até Fate Grand Order, apresentando tudo, desde a arte da caixa do jogo até as capas de DVD de Blu-ray, até raras ilustrações promocionais. É um prato cheio para quem é fã da franquia. Dan Salvato e Hideo Kojima são fãs da Type Moon. Outro tópico que o título é autoexplicativo. Dan Salvato, o criador de Doki Doki Literature Club, já falou em seu Twitter que começou no mundo das visual novels por Tsukihime, além de se mostrar muito empolgado quando anunciaram o novo Melt Blood, o Type Lumina. Enquanto Hideo Kojima, que dispensa apresentações, já se encontrou com a dupla da Type Moon para jantarem, provavelmente vendo se fecharia uma parceria para algum jogo futuro. E nessa ocasião, pediu para que eles dessem um autógrafo para ele, além de que ele parecia bem feliz contando essa história em uma entrevista. Type Moon Academy Shibishuki. Type Moon Academy Shibishuki é um mangá de comédia onde o Nazo, aqui Nazo é representado como um personagem dentro da história, sendo o personagem em si o mascote dele. Ele teleporta uma boa parcela dos personagens da Type Moon para uma escola de ensino médio. E a história segue esses personagens tendo que conviver um com o outro nesse ambiente escolar enquanto situações cômicas vão acontecendo. Sion in Under Night in Birth. Under Night in Birth é um jogo de luta lançado em 2012 que contém a Sion, aqui usando o nome de Eltinum, fazendo parte do elenco de personagens jogáveis aqui no jogo. É basicamente um crossover aí, é bem interessante. Alliance of Illusionary Eyes. Alliance of Illusionary Eyes é uma história que ocorre cerca de 2 meses após os eventos de Tsukihime. O jogo foi originalmente lançado como parte do Plus Disc em janeiro de 2001. Uma história curta, porém interessante. Fate Stay Night no navegador. Bom, alguns fãs piratas da cabeça portaram Fate Stay Night inteiro para um site de navegador. O que é uma ideia estupidamente incrível, mas... Porra, os caras portaram o jogo inteiro, velho. 100 horas de jogo no navegador. Se você sabe inglês e não quer baixar Fate Stay Night, só entre no site dos caras e jogue à vontade. Fate Zero Café. Fate Zero Café foi exibido nos cinemas antes da reexibição em 3D de Kara no Kyokai Fukan Fukei. Como mini especial, o segundo episódio estreou no Ufotable Cinema. E basicamente não existe como você assistir Fate Zero Café sem ir no Ufotable Cinema. Então, pela internet você não vai encontrar isso, infelizmente. Toraburu Hanafuda Travel Journal. Toraburu Hanafuda Travel Journal é um minigame de cartas incluso em Fate Hollow Atraxia. É um minigame interessante e eu mesmo já passei um bom tempo jogando ele, mas não tem muito mais o que dizer sobre esse tópico. The Weeknd Calm Down Sample. Durante a música Calm Down, mais precisamente em 3:12, The Weeknd usa uma sample de uma mulher falando em japonês. Porém, alguém percebeu que essa voz fala o nome Shirou, e a partir dessa informação, descobriram que essa sample vem diretamente da cena de beijo entre Shirou e Saber na adaptação da Rota pelo Estúdio Jin. Então, sim, The Weeknd usou uma sample de Fate durante uma das músicas dele. E por mais que isso deve parecer, ele só usou por usar, eu acho que essa foto dele mostra que talvez ele tenha já consumido Fate em algum momento. Fate Crossovers. Bem, tópico autoexplicativo de novo. Fate tem uma quantidade considerável de crossovers com outros jogos. Entre esses jogos, o já citado acima Under Night in Birth, Fantasy Earth Zero, também é um desses, Monster Hunter Frontier G, também é outro jogo que teve crossover com Fate, e Phantasy Star Online 2, entre muitos outros jogos que eu não acho que vale a pena ficar citando eles aqui. Mas se você der uma pequena pesquisada na wiki de Fate, por exemplo, você vai ver que é bastante jogo. Camada 8. Pôster de Paradox Espiral com design estranho do Liu. Esse tópico é sobre esse pôster de Paradox Espiral. Mas, por mais que esse tópico fale sobre o design do Liu, o que realmente me surpreendeu é um pôster de Paradox Espiral ter ele. Porque eu não me lembro de ele aparecer em momento nenhum desse filme. E se eu não estou enganado, ele sequer é citado nesse filme. Mas ele por algum motivo está no pôster dele. Trailers estranhos de Fate Stay Night. Alguns vídeos contidos no menu extra do jogo, que contém renders em 3D,
animações e efeitos completamente únicos. Porém, esses vídeos não são usados em momento algum durante o jogo. O que dá a entender é que esses vídeos passavam nas lojas de varejo no Japão como uma espécie de comercial para vender o jogo. Shinsuke Takizawa. Shinsuke é um diretor que costuma dirigir as obras da Type Moon. Porém, Shinsuke Takizawa, na verdade, não é uma pessoa real. É um pseudônimo usado por um coletivo de vários diretores da Ufotable, incluindo diretores dos filmes de Kara no Kyokai. Unlimited Blade Works Abridged Reference in Fate Go. Abridged é um estilo de vídeo mais comum na gringa, que eles fazem uma encurtação do anime, só que redublando ele inteiro de forma mais cômica. E Fate Unlimited Blade Works também tem uma versão Abridged. E no Grand Order para celular, eles fazem referência ao Abridged replicando uma fala dele dentro do jogo. É algo bem interessante ver que algo da comunidade teve seu reconhecimento pela Type Moon. Escritor da história Down, de Kaketsu Toya. A história Down, de Kaketsu Toya, foi escrita por Kunagi Maruyama. E Kunagi Maruyama, assim, é nada mais nada menos que o criador de Overlord. Então, sim, um dos primeiros trabalhos do criador de Overlord foi escrever uma história para Kaketsu Toya. Kara no Kyokai Flash Movie. Um CD-drama de Kara no Kyokai foi lançado em 2002, 5 anos antes do primeiro filme dessa franquia ir ao ar. Mais do que ser só um CD-drama lançado assim 5 anos antes do primeiro filme, ele continha um filme curto de apresentação, meio que uma abertura para esse CD-drama. E ele tem meio estilo dos vídeos usados nas visual novels da Type Moon. É algo bem interessante e na teoria é a primeira adaptação animada de Kara no Kyokai. Proto Kara no Kyokai Tsukihime. Sobre esse tópico, Takeuchi uma vez citou em uma entrevista: o nome verdadeiro era talvez Kara no Kyokai Shiki. E falando sobre Nazu nessa mesma entrevista, ele ainda era um menino inocente quando escreveu isso, que recentemente se envolveu em trabalhos eróticos. Essa fala se refere a 1994. Isso em uma entrevista dada em 2001, descrevendo como seria essa história. Ele também diz: apresentava Suede como uma vampira fria e estereotipada, que é o completo oposto da sua encarnação final. A base para Shiki era um vampiro desgastado de meia-idade, que diz a Suede em sua primeira abordagem: não tem interesse em mulheres que já matei uma vez. O tom da história era totalmente oposto e apenas o slogan de uma relação mordaz entre um assassino que pode ver as linhas da morte e uma vampira permaneceu na versão final. E continuando falando sobre os protótipos, ele fala: na época, eles ainda não tinham pensado em Arihiko ou Satsuki como colega de classe para o personagem principal. Então a versão original de Satsuki, que eles desenvolveram na época, era um homem colega de classe gay, e era um psicopata que pensava que Shiki era seu amigo. E eles achavam que ele se sobrepõe demais ao personagem de Fake Shiki para realmente tê-lo usado na história. E é basicamente isso que a gente tem dito nessa entrevista sobre esse protótipo de Kara no Kyokai e Tsukihime. E eu vou dizer aqui: graças a Deus descartaram essa ideia. Olha isso, meu Deus do céu, o que passava na cabeça do NASA escrevendo isso? Ainda bem que boa parte dessas ideias foram totalmente descartadas ou modificadas. Glove on Fight. Glove on Fight é um jogo de luta bem simples e tosco, que contém personagens e cenários de várias visual novels diferentes, sendo basicamente um mega crossover. E entre essas visual novels, Tsukihime. E assim, o jogo é bem tosco no geral, tá ligado? Não tem nem graça muito falar mais sobre ele. Grand Order crossover com Tsukihime, 1º de abril. Uma animação fan-made que simula um crossover entre Fate Grand Order e Tsukihime, feita para enganar os fãs, foi feita no dia 1º de abril em 2020. Mas o mais impressionante é o quão boa é essa animação e assim, realmente dá para enganar. Mas o interessante mesmo é que um tempo depois, quando o Tsukihime Remake saiu, realmente teve um crossover entre Fate Grand Order e Tsukihime. Foto do Takeuchi. Essa é basicamente a única foto que os fãs conseguiram encontrar do Takeuchi. E é isso. A gente quase não tem imagem do Takeuchi pela internet afora do seu rosto. Essa é quase que a única. Fate Stay Night port para DS.
Bem, simplesmente um fã portou Fate Stay Night para o Nintendo DS. E bem, eu sempre acho incrível quando fãs fazem coisas desse tipo, quando começam os projetos loucos. Tipo, fizeram para Minecraft, para Play 2, esse tipo de coisa. Para mim, isso é o charme de uma comunidade, quando eles se dedicam tanto a uma série assim. Então esse port eu acho ele bem interessante, no fim das contas. Tsukihime curta em 3D. Feito em 2002 para o livro Colorful Moon Tsukihime, esse livro incluía 2 CDs, e enquanto o segundo CD trazia uma demo de Melt Blood, o primeiro trazia essa pérola absoluta que é uma animação de Tsukihime em 3D. Então, apreciem ela aí. Tsukihime Hiyori. Também conhecido como Tsukihime Wari, um projeto de colaboração entre Kirihara Kotori, de Shoujo Ryohou, que também é amigo próximo da equipe da Type Moon e design das vestimentas em Fate, e Takeuchi Takashi, é um mangá doujin bem curto ali, basicamente Tsukihime, né? Um spin-offzinho curtinho, nada demais. Fate Stay Night Unofficial no CD Patch. Cara, esse tópico é curioso. Basicamente, dentro do site da Type Moon, eles estavam distribuindo craques dos próprios jogos. Sim, no site oficial, onde você poderia comprar os jogos deles, eles também distribuíam craques para esses jogos. Por que eles faziam isso? Não faço a menor ideia, mas é isso. Você podia craquear Fate Stay Night a partir do próprio site oficial da Type Moon. Tsukihime Tsushin. Tsukihime Tsushin é uma comic bônus curtinha enviada em 2001 para as pessoas que fizeram a compra da visual novel de Tsukihime pelo e-mail. Então, basicamente, se naquela época você era japonês e fez a compra de Tsukihime pelo e-mail, você recebeu essa comic bem curtinha bônus ali para você ler e se divertir um pouco. Tsukihime Semi-Official GBA Ports. Em 2001, um grupo de doujins, Hataya Inside, distribuiu um software chamado Hinkai Tsukihime, que poderia converter, de alguma forma, o Tsukihime em uma ROM para Game Boy Advance. Existem alguns vídeos no YouTube que mostram ele rodando, e é bastante impressionante para um grupo doujin ter feito isso, especialmente logo após o lançamento do console. As informações sobre este programa são muito escassas, e não se sabe até que ponto teve o envolvimento da Type Moon nessa criação desse programa. A tela de título do GBA mostra os direitos autorais de Inside Cap e Air Pocket Project, sejam quaisquer que forem essas empresas. Mas é bem curioso isso, porque em 2001, um pouco após o lançamento do console, já saiu um programa que consegue portar uma visual novel inteira para dentro dele. Então assim, tem bastante cara de ter dedo da Type Moon nisso de alguma forma. Fate Stay Night Visual History. Fate Stay Night Visual History é basicamente a história de Fate Stay Night em um formato de livro.
completa e com imagens e textos do jogo, além de comentários e informações sobre a produção do jogo. É algo interessante ali. Lil Nas X Gilgamesh Cosplay. Bem, literalmente isso. Lil Nas X já fez um cosplay de Gilgamesh. Inclusive ele postou no Twitter, tá? Não é só achismo da parte da comunidade, ele realmente postou falando que fez um cosplay do Gilgamesh. Então, aparentemente muitos artistas musicais aí famosos da atualidade são fãs de Fate. Camada 9 Tsukihime Prologue Tale. Isso se refere a uma história exclusiva de um artbook chamado Tsukihime History. É uma história nomeada Tale, que explora um pouco mais do passado da Suede e como era o convívio dela com os True Ancestors. The Screamer Doujin. The Screamer é um RPG lançado em 1985 para Nick PC 88. Nazo escreveu uma fanfic sobre esse jogo sem ter realmente jogado ele, e aparentemente foi o primeiro trabalho feito pelo Nazo. Ele escreveu uma fanfic do jogo sem nunca ter jogado ele. Battle Moon Wars. Battle Moon Wars é um RPG tático que se passa no Nazoverse, sendo um mega crossover entre as principais franquias da Type Moon. Mas o que realmente é interessante sobre esse jogo são as artes contidas nele e as animações dos especiais, que são realmente muito bem feitas e interessantes. Natural Tomato. Um doujin mais 18 de Princess the Crown / Soul Calibur que o Takeuchi fez, usando o pseudônimo de Taki Fushidashi. E é basicamente isso, né? O Takeuchi desenhando putaria como sempre. Fate Stay Night TV Reproduction. Esse tópico é sobre um OVA de 2 horas que é um recap do Fate do Estúdio Jin lançado durante a produção do filme do Unlimited Blade Works, que servia basicamente para você relembrar ali do anime se você não assistiu ele. A última mão da engine de Carnival Phantasm. O último episódio de Carnival Phantasm tem uma cena curta onde eles recebem uma ligação de ninguém menos que Ayaka Saigyo, a protagonista de Fate / Prototype. Isso servia como um vínculo com o OVA de Fate Prototype lançado junto com Carnival Phantasm. Um monte de pessoas especulam que a última mão misteriosa na engine de Carnival Phantasm que a Saber alcança pode ser de Ayaka, mas nós provavelmente nunca saberemos se realmente é a mão da Ayaka ou se é algo aleatório ali para encerrar a engine. Fate Online Project. Originalmente apresentado como um projeto cancelado para um jogo MMO online, vários detalhes e design dos personagens foram coletados em Fate / Complete Material. Type Moon e uma desenvolvedora de jogos não identificado estavam desenvolvendo esse jogo. No entanto, o projeto foi interrompido logo nos estágios de planejamento. Red Dragon. Red Dragon é um RPG que existe muita pouca informação dele na internet. Então, muito que eu vou falar aqui é especulação baseada no que eu achei. Aparentemente, ele foi lançado em uma série de livros baseada em TRPG Replays. Eu nem sei o que é isso. Porém, esse RPG extremamente underground está no iceberg porque um de seus escritores foi ninguém menos do que Kinoko Nazo. Chaos Dragon. Bem, o que mais me impressiona sobre esse tópico anterior é que aquele RPG recebeu uma adaptação para anime. E bem, já que o tópico anterior quase não teve informação sobre a história, aqui a gente tem um pouco mais graças à existência do anime. A história se passa no ano de 3015, onde as grandes nações Donatia e Kouran dividem o mundo em uma guerra fria enquanto lutam pela supremacia. No meio desse impasse está o país insular New Kamui, que perdeu sua independência. Sina Information Volume 1 e You God. Bem, esse tópico na real é uma junção de 3 tópicos em um só, já que eles teriam basicamente a mesma explicação. Tanto Sina quanto Information Volume 1 e You God são doujins feitos pelo Takeuchi na sua época de escola. Não acho que tenha por que me aprofundar muito em nenhum deles não, por isso resolvi formar todos eles em um único tópico. Maid-san wa Meijo. Também conhecido como The Maid-san is a Witch, Maid-san wa Meijo é um doujin desenhado por Takeuchi após o lançamento de Tsukihime.
O trabalho foi lançado sobre um grupo de doujin de Nazu e Takeuchi, Bamboo Broom, e é sobre uma poderosa feiticeira sendo forçada a usar um uniforme de donzela de obediência absoluta. É o Takeuchi e o seu fetiche estranho. Valkyria. Valkyria é uma série de doujins de Takeuchi. A história é sobre valquírias em busca de heróis a quem treinem e eventualmente coletem a alma. Cada episódio ocorre no mesmo mundo, mas se concentra em uma valquíria diferente durante um período de tempo diferente. Makai Gekkou. Makai Gekkou é um spin-off não oficial cancelado do jogo Tsukihime. O jogo é um side-scroller de ação tendo como protagonista a Ciel, enquanto ela luta contra hordas de zumbis em toda a cidade de Misaki. Muito pouco se sabe sobre a história do jogo. Tudo que nos foi revelado sobre o jogo foi Ciel como personagem principal e a Suede sendo rival dela durante as fases. Mas além disso, não sabemos mais nada. Tetsu no Mancho. Tetsu no Mancho é um RPG de mesa feito por Nazu em seus anos de estudante. Durante o ensino médio, Nazu passava seus dias criando seu próprio mundo, no qual jogava com seus amigos. Muito e pouca informação a gente conhece sobre esse trabalho dele, porém é basicamente isso, um RPG de mesa que o Nazu fez ali no seu tempo livre para jogar com seus amigos. One Shot Tsukihime feita pelo Sasaki Shonen. Sasaki Shonen é o cara que fez a adaptação de Tsukihime para mangá, como já havia citado anteriormente, também sendo o cara que desenhou Tsuki no Sango ao lado de Takeuchi. Em 2021, ele fez uma one-shot de Natal entre Shiki e Asueji, uma história curta, porém extremamente fofa. E ele fez isso totalmente por gostar da obra, ele não ganhou nada em troca disso, é realmente um fã mangá basicamente, só que feito por alguém que já trabalhou oficialmente nessa obra. É bem fofinho e vale a pena ler. Shoujo Eraser. Bem, isso é sobre Type Moon literalmente só existir por conta do Nazu ter esquecido sua borracha. Vocês lembram que eu falei que existe um livro que serve basicamente como biografia da Type Moon e do Nazu e do Takeuchi? Então, nesse livro é dito isso. Nazu e Takeuchi costumavam ser colegas de classe e sua amizade começou naquela época. Eles estavam apenas na primeira série do ensino médio. Nazu foi quem esqueceu de trazer a borracha e pediu uma emprestada para o Takeuchi. Isso foi momentos depois que a cerimônia de entrada do colégio terminou. Ambos também acabaram entrando para o mesmo grupo. A biografia não diz qual, mas ficou claro que a amizade deles começou por conta de uma borracha. An Adventure of First Love. An Adventure of First Love é uma história incluída no livreto que acompanha Mahotsukai no Yoru. Ocorrendo após a visual novel, Shoujuro conhece Mino Yoshitsune, um terceirista de Misaki High School, que quer convidar a Aoko Aozaki para sair com ele. Eles, junto com um jovem chamado Ishii Gozuka, investigam os rumores do primeiro amor de Aoko. Última camada. Vampire Wars. Vampire Wars é uma série de novels que mais tarde foi adaptada para anime, escrita por Kasai Kiyoshi em 1982. Abrangendo 11 volumes e 3 histórias secundárias, a série foi reimpressa pela Kondashi no início de 2004, com Takeuchi ilustrando a arte da capa do lançamento. Yushabu Tadaima Katsuya Doushu. No inverno de 1997, a one-shot de Takeuchi, Yushubu Tadaima Katsuya Doushu, foi publicada em uma edição da Monthly Ganan Wing, mas não conseguiu estabelecer uma série que lançasse de forma regular. 3/16 de Ken. Um livro muito raro lançado em 2011 que contém 2 histórias de Nazu, Sora no Soto, ou Outside the Universe, que é um spin-off de DDD, e Magnimin, baseado em um desenho do artista de mangá Shunfi Enomoto, que pediu a Nazu que escrevesse uma história sobre ele. Foto atual do Nazu. Bem, eu não sei exatamente sobre o que esse tópico quer dizer, afinal de contas ele é só sobre uma foto atual do Nazu, mas eu acho que quer dizer que basicamente sobre o Nazu não mostrar muito o rosto dele. Então a foto mais atual que a gente tem do Nazu foi tirada em 2017 durante uma entrevista. E está aparecendo aí na tela para vocês, né, durante todo esse tempo desse tópico. Então é isso, não tem muito mais o que comentar. Extrelas Prequel. Essa prequel do Extrela é uma versão alternativa do Extra que serve como uma base para o Extrela, sendo basicamente um Extrela/0. Então basicamente, Extrela ocorre após essa releitura.
e a releitura se consiste em apenas uma rota. Naso planejou lançar como um livro ou algo assim, mas decidiu apenas postar o esboço geral em seu diário no site da Type Moon. Tsukihime Other Side of the Moon. Achado nos arquivos do Tsukihime Remake, The Other Side of the Red Garden era originalmente planejado para se chamar Other Side of the Moon, mas por algum motivo que a gente nunca vai saber, mudaram o nome. Kunihiro Naso em Loveless Ouranai Monogatari. Uma versão abreviada do nome de Kunihiro Naso foi encontrada no Visual Novel Database, acreditado como escritor nessa Visual Novel lançada no final de 2000. Essa Visual Novel é publicada pelo mesmo grupo que publicou Angel Voice, que incluiu algumas notas de Naso. A Visual Novel saiu na mesma semana que Tsukihime, mas Naso não poderia estar trabalhando em ambos os projetos ao mesmo tempo, dadas as informações de suas entrevistas. É um mistério se esse Kunihiro Naso é o mesmo Naso que a gente conhece. É isso, chegamos ao final do vídeo. Acabou aqui a parte principal do vídeo, o grande iceberg e todas as informações mais importantes dele. O vídeo, a partir de agora, vai ter uma edição bem mais simples e tranquila, né? Afinal de contas, isso daqui é mais um extra do vídeo, uma camada 11, podemos dizer assim, que é basicamente alguns tópicos que eu retirei de algumas camadas, principalmente essas últimas camadas, por eu não achar que agregaria alguma coisa no vídeo ter eles. Mas só pra ter uma consciência mais limpa, eu vou estar adicionando eles agora no final do vídeo, tá ligado? E assim, eu peço que se você chegou nessa parte, dê um likezinho no vídeo, tá ligado? Dá aquele like tranquilinho, se você quiser comentar algo, só isso, mas a única coisa que eu te peço mesmo é dar um like, tá ligado? Pra eu saber que você chegou até aqui, pra saber que você gostou do vídeo. Então, é isso, o vídeo aqui basicamente acabou, vamos pro extra, né? Vamos pro pós-créditos dele. E bem, essa camada extra já vai começar falando aqui de alguns tópicos que eu não incluí nesta última camada, né, na camada 10, por serem Lost Medias e eu não ter muito o que falar sobre elas, sabe? E essas Lost Medias são Demon Hunt, Wish, Two Hearts e The World Around Us is Full of Demons. Que é basicamente isso, são algumas Lost Medias feitas pelo Takeuchi ou pelo Naso, né, trabalhos antigos dele que Lost Media, não tem informação nenhuma sobre ela e não achei que seria necessário botá-las no vídeo. Bem, esse tópico aqui ele é interessante e curioso, mas não cabia botar ele no iceberg, que é basicamente que gerou um vídeo, né, o que estava escrito, né, onde eu pesquisei um auto-generate YouTube video, que eu não sei exatamente o que isso é e como funciona, mas basicamente gerou um vídeo do tema do Emiya Shirou, né, da Visual Novel, só que por algum motivo a thumbnail que esse vídeo tinha, gerado pelo próprio YouTube, era do Kakyoin, né, do Kakyoin de óculos, e só que com uns filtros muito bizarros e todo distorcido a imagem. Então é basicamente isso, esse tópico é sobre um bug do YouTube que envolvia com o Fate por ser o tema do Emiya. Também tinha um outro tópico que chamava Fanfic Fanon Take as Canon, que era basicamente sobre uma fanfic feita por uma fandom que se tornou canônica dentro do universo da Type Moon. Mas eu não sei exatamente que fanfic é essa, sobre o que é essa fanfic, porque eu pesquisei bastante sobre isso e eu não cheguei a lugar algum. Seria muito interessante ter isso no iceberg, com certeza, mas eu não consegui informação, então só resolvi retirar. Também tem o tópico do Lucky Made Ace, que é uma continuação daquele Lucky Made, que é uma continuação do Medição a Meijo, porém também não achei informação suficiente para botar isso no tópico, e eu acho que só falar sobre o Medição a Meijo já bastaria. Um outro tópico que eu achei interessante, mas eu não achei necessário botar no iceberg, era sobre Doujin Games, né? Basicamente fangame, fan-made game ali feito por fã. Suei bastante redundante agora, né? Isso aí que vocês estão vendo sou eu sem 1 bilhão de edição em cima e sem regravar 1 milhão de vezes o mesmo tópico. Mas é basicamente isso, jogos fan-made ali sobre a franquia Fate. E eu vou até citar uns exemplos aqui, tá? Os que eu pesquisei e achei e achei assim de melhor qualidade, que me pareceu realmente interessante. Eu vou citar aqui para caso vocês queiram pesquisar aí e jogar. Um é o Fake Eversize, Fate Sword Dancer, Fate Zero Action, Fate Fake e sua sequência Cruises Fate Fake. E tem vários outros também, né? Mas esses daí são os que eu achei melhorzinho e que eu falei, vou citar no vídeo, porque vai que alguém quer pesquisar e jogar. Também tinha um tópico sobre um usuário do Reddit chamado FixUp, que estava fazendo uma tradução para inglês de Kara no Kyokai, no caso da novel, né? E basicamente nessa época que ele estava fazendo essa tradução, não existia uma tradução definitiva para a novel de Kara no Kyokai.
todas as traduções que tinham naquela época eram muito porcas e mal feitas. E ele veio basicamente com um projeto de fazer a tradução definitiva. O que acabou não indo pra frente, ele desistiu do projeto e basicamente trocou o usuário dele do Reddit pra ninguém ficar enchendo o saco dele com isso. E continuando no embalo, Fate Apócrifa Zugzwang é uma novel curta mostrando a relação de mãe e filha do Jack the Ripper e da Reika Rikudo. Eu já falei sobre isso em um certo ponto aí do iceberg no passado, eu falei, putz, pra que botar de novo um tópico sobre isso? Aparentemente o pessoal ali dentro da Type Moon gostava bastante assim dessa relação de mãe e filha desses dois. Também tem um tópico sobre doujins licenciados, que foi basicamente alguns doujins fanmates que acabaram sendo licenciados pela Type Moon para ser publicado ali sob o aval dela, né? Que é basicamente Fate Mojang Knight, Fate Stay Night Comic Battle, Fate Zero Black, e Gulagang The Bull of Raven, e entre outros, né? Tsuki Hime Plus Disc Original Edition, que é outro desses tópicos que eu deixei para trás, que é basicamente a primeira versão de Tsuki Hime Plus Disc, lançada um tempo antes da que ficou mais conhecida, né? Bem, a original acabou sendo esquecida com o tempo por ter menos conteúdo do que a segunda versão. E por ser basicamente isso, uma versão com menos conteúdo, eu resolvi nem citar ela durante os tópicos principais aqui desse iceberg. Também tem um anime que chama World Conquest Zetsuna's Plot, que a Type Moon esteve envolvida como produtores desse anime. Mas é isso, ele só esteve envolvida como produtor do anime, nada mais, tá ligado? Não teve dedo direto nem do Takeuchi, nem do Naso, então resolvi não colocar no iceberg. Também tem um tópico sobre Fate Other Night, que é basicamente o Naso ter pensado em finalizar as rotas que foram descartadas do Fate Stay Night e lançar como um jogo novo, né, chamando ele de Fate Other Night. Basicamente sendo uma continuação ali, não uma continuação, né, mas sendo uma Complete Edition ali do Fate Stay Night, né, com as rotas que foram descartadas, sendo um jogo novo. Mas ele desistiu dessa ideia. Também tem o Babu Brum, um tópico que eu já citei, eu já citei Babu Brum em um tópico, mas é basicamente um grupo doujin formado pelo Naso e Takeuchi, que é basicamente a Type Moon de doujin, que eles usam para publicar obras que não são tão grandes, né, obras que são coisas pequenas que eles resolveram fazer ali para passar o tempo. E o último tópico aqui é o tópico da Fire Girl, uma daquelas novels anunciada lá no Type Moon Festival, e que eu até citei também naquele tópico, mas Fire Girl é uma light novel escrita pelo Meteu Hoshisora, ilustrada por Boom Boom, e sim, esse é o nome do cara, não tem o que fazer, é engraçado. E foram 7 romances publicados pela Type Moon, né, nos livros deles, ali entre 2012 e 2016. E basicamente, para finalizar, eu vou citar algumas H-Cines de Fate a pedido de um amigo meu, que ele falou que não, eu tinha que botar isso no iceberg, então eu vou fazer, né? Mas eu não vou citar todas as H-Cines e nem vou falar de H-Cines específicas, eu vou falar de personagens que tem H-Cines nas visual novels, né? Que tem essas cenas eróticas, essas cenas calientes de hentai na visual novel ali, e eu vou citar alguns personagens aqui que eu sei de cabeça que tem, tá? Eu não vou pesquisar muito mais a fundo sobre isso e fazer uma lista aqui com todas as H-Cines que tem nas visuais novels da Type Moon. Isso daqui é só para desencarno de consciência e realizar o pedido do meu amigo, tá? Mas vamos lá. Arsuade tem H-Cine, Ciel tem H-Cine, Akira tem H-Cine, Hisui e Kohaku tem H-Cine, Allen tem H-Cine, e indo pra frente, saindo de Tsukihime, né? Indo pra frente, a Saber tem H-Cine, a Rin tem H-Cine, a Sakura tem H-Cine, e também a Karen, e também a Rider, né? A Medusa tem H-Cine. Cara, meio triste finalizar o iceberg falando de um tópico